noite. Procuramos todos estar bastante atentos, irmão, para entendermos o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nessa ocasião aqui, o povo de Deus estava ainda no Egito, no cativeiro, já aproximando de 430 anos de cativeiro, já tinha várias gerações passadas. Aleluia. José já tinha morrido e outros, muitos também já tinham partido, mas o povo clamando a Deus para que houvesse uma libertação. E quando esse povo em união clama, irmão, a voz desse povo chega no céu. É por isso que nós temos que estar sempre unidos, irmão. A igreja tem que ser um corpo só, unido, lutando todos para o mesmo rumo de salvação de alma. O nosso meio não pode ter espírito de divisão. Não, espírito é só aquela rodinha que fala, é aquele grupinho. Nós somos todos uma família só e estamos unidos pelo sangue de Jesus Cristo derramado no madeiro da cruz. Não aceite, irmão, participar de rodinhas, grupinho aqui, grupinho acolá. Seja sincero contigo mesmo e sempre defende a obra de Deus. Nunca participa da roda dos escarnecedores. Nunca participa daqueles que desejam o mal dessa obra. Corra dessas pessoas. Ande com alguém igual você ou melhor. Pior não. Aleluia. Sempre anda com alguém melhor. Tem gente no nosso meio que é como uma árvore, irmão, cheia de flor, cheia de fruto, que dá sombra. Todo mundo quer descansar ali embaixo no sol quente. As aves vêm se alinhar ali. As abelhas vêm colher o néctar das flores. As aves fazem seu ninho. E é tão gostoso quando você está cansado e chega embaixo de uma árvore dessa e bate aquela brisa fresca no rosto. O sol está lá fora, mas lá embaixo a temperatura está menor. Assim tem irmãos e irmãs no nosso meio, irmão, que é como uma árvore frondosa. Chegar perto dele, perto dela, dá gosto. Dá prazer chegar perto dela, perto dele. Quando ele abre a boca, quando ela abre a boca, só sai coisa boa, só sai palavras que alegram, palavra que edifica. Ela nunca tem nada negativo na vida dela, mesmo que a vida dela e dele está tudo difícil, é com ela e Deus. Quem está perto dela tem que ver que ela é árvore verde. Já tem outros, irmão, que é que nem árvore seca. A árvore seca não tem sombra. Você já viu as aves se alinhar em árvore seca? A abelha colher néctar em árvore seca? Em árvore seca só assenta gavião e urubu. Eles ficam de longe olhando. Eles não, você não vê o urubu assentado nessas árvores cheias de flor, cheio de fruta. Ele não sei, pessoal, fica lá em árvore seca. Bem-aventurado quem está aqui, que a sua árvore é frondosa, a sua boca sai coisa boa, aqui no seu trabalho, na sua vizinhança, até no elevador, quando você encontra alguém, você tem educação de dar um bom dia, dar uma boa tarde, aleluia, até se sobrar um tempinho falar de Jesus Cristo. E o povo começou a clamar unido, e o Senhor prometeu que ia tirar o povo de lá. Mas quando estava bem próximo, o Senhor quis estabelecer a primeira Páscoa. Irmão, a Páscoa da Sagrada Escritura não tem nada a ver com o que tem hoje, principalmente no nosso país. Hoje a Páscoa é um comércio, renda, lucro monetário na vida de muitas empresas. Nada a ver com o que era a Páscoa. Nem os judeus hoje comemoram a Páscoa dentro da palavra de Deus. Isso aqui já passou o tempo. Mas o Senhor determinou isso para aquele povo. Chamou Moisés. Moisés foi um homem muito privilegiado.
Moisés conversava com Deus. Imagine o privilégio de um homem conversar com Deus. Aleluia. Vocês já pararam para pensar que quem escreveu os primeiros livros da Bíblia foi Moisés? Quem contou para Moisés a criação do mundo? Ele não existia nesse tempo. Quem contou para Moisés como foi formado o homem? Quem contou para Moisés como foi formada a mulher? Quem contou para Moisés do dilúvio? Quem contou para Moisés dos antigos? Ele não era desse tempo, mas ele ficou só 40 dias, 40 noites no monte, conversando com o Criador. Imagine se um de nós aqui pegar para ficar 40 dias, 40 noites conversando, nós conta toda a nossa vida e ainda sobra tempo. E quantas coisas lindas que ele não ouviu da boca de Deus, todos esses relatos dos primeiros livros, ele ouviu da boca de Deus. Não tinha ninguém para contar para ele. Quem podia contar para Moisés como foi formado o homem? Como era o jardim do Éden? Como que era a árvore? Não tinha ninguém mais vivo. Mas está aqui relatado e bem-aventurado quem crê. Então Moisés teve um privilégio grande de falar com Deus. E o Senhor falou com ele: Moisés, eu vou estabelecer uma Páscoa, hein? Vou explicar para você como que vai ser. Você vai pegar um cordeiro, tira ele lá do meio das ovelhas, das cabras, sem mancha, sem mácula. Para mim tem que ser puro. O melhor que tiver, seu olho avistou, você pega. Que eles tinham criação. Deixa 14 dias preso. Por que 14 dias preso, irmão? Ainda que agora no sítio, algumas vezes ainda faz isso com algum frango. Tem uns que no sítio pegam o frango do terreno e comem, tem uns que não. Deixa preso, dá milho, dá água, para limpar todas as impurezas daquele frango, depois mata e come. E assim era para limpar as impurezas desse animal que ele comia lá no pasto, era para tratar só ali na mão, para depois de 14 dias ele está limpo, está puro, e aí mataria aquele cordeiro. Ele explicou para ele como seria. Você vai juntar a família, se for pequena, 2 famílias juntas, se for grande, uma família, mata esse cordeiro. O sangue desse cordeiro, você vai molhar de uma planta chamada isopo, que a sua raiz é quase semelhante a uma esponja. Você vai molhar ali no isopo e marcar os umbral da porta, que é a direita e a esquerda, e a verga da porta, que é em cima. E ficar todos dentro de casa. À meia-noite, o meu anjo vai passar. E era o anjo determinado da morte. Porque o Senhor determina o que Ele quer. Teve um anjo que passou lá no arraial dos Assírios. Um anjo só. Matou 175 mil soldados. Sem grito, sem barulho, sem acordar ninguém. Quando o dia amanheceu, era corpos mortos em cima da grama. Esse é o poder de Deus. Ainda hoje Deus deu de falar da Ipiranga de manhã. Irmão, o poder do nosso Deus, ele é muito além do que nós conseguimos imaginar. Tudo que o homem e a mulher conseguem imaginar, o que Deus pode, ele está muito além disso. Ele é muito maior do que a mente humana consegue imaginar. Ele sempre vai ser o Todo-Poderoso. Ninguém mede força com ele. Nem os espíritos das trevas não conseguem medir força com Deus. E até hoje, todos eles obedecem à voz de Deus, porque foi Deus que criou todos eles. O Senhor sabe o nome de um por um. E quando Deus precisa de um deles, Deus chama pelo nome. Como chamou um para atormentar Saul, ele veio e atormentou Saul quantas vezes precisou, porque Deus queria fazer uma obra com Davi. Deus manda em tudo, irmão.
Ninguém ousa dizer não para Deus. Não tem nenhum espírito que tenha a audácia de falar: eu não vou, eu não quero ir. Não existe isso. Deus é supremo, é o Todo-Poderoso. Bem-aventurado quem entende Deus dessa maneira, irmão. Entende Deus que Ele é muito além da nossa prova. A prova, nossos olhos pode ser grande, para Ele é um grão de areia. Ele dá um soprinho, um grão de areia vai embora e você sai dando glória ao nome de Deus. Para nós tem coisas impossíveis, muito. Não é pouco não. O Senhor não existe nada impossível. Quando o anjo veio falar com Maria, lá em Lucas 1, tem um versinho que diz assim: para Deus nada é impossível. Então estabeleceu a Páscoa, e quando chegou naquele dia que marcou a sombreira da porta, todos que estavam dentro, chegou a noite, meia-noite. Nós não enxergamos a noite se estiver escuro, né? O anjo, para ele, não depende se está escuro ou se está claro. Os olhos dele enxergam a mesma coisa. Nós, a noite precisa de lâmpada para iluminar. Precisou acesa as lâmpadas, o anjo acender com a lanterna nas portas. Deixa eu ver aqui porque está escuro, vai que tem sangue aqui, eu entro e mato alguém. Não, o Senhor não erra. O que Ele faz na nossa vida, Ele acerta. É que nós não entendemos e reclama por pouca coisa. E não reclama mais da tua vida não, viu, irmão? Não reclama mais da tua vida, viu, irmão? Olha para trás. Tem muito que queria dar no teu lugar e não dá. Queria muito, queria sentir o que você sente e não sente. Queria essa virtude que você tem e não tem. Daria todo o dinheiro do mundo para ter o direito de salvação de novo e não tem mais. Daria todo o dinheiro do mundo para dar um glória a Deus aqui, para cantar, para tocar, para pregar, para evangelizar e não tem mais esse direito que você tem. Não reclama, não. Dê glória ao teu Deus. Aleluia, dê glória ao teu Deus. Escolheu cada um de nós, irmão, para estar aqui. Aleluia. Não tínhamos dignidade nenhuma. Quem é o homem, a mulher, para bater no peito e diz: eu sou bom, eu tenho dignidade. Bom é Cristo, bom é Deus. Nós não tínhamos dignidade, não temos até hoje. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. E vai chegar uma hora que Deus leva a nós essa terra, irmão. Leva a nós essa terra. E um tempo ainda vão lembrar de nós. Um tempo ainda vão lembrar de nós. E se passar o tempo da nossa geração, nós vamos cair no esquecimento da terra. Lembra? Isso é a lógica do ser humano. Chegará um tempo que nós caímos no esquecimento da terra. Nunca mais ninguém vai lembrar que nós existimos na terra. Meu Deus, é assim, é assim. Quem lembra quem morreu 200 anos atrás? 250, 300, quem lembra? Enquanto a geração dele estava aqui, lembrava. A geração dele já foi. Caiu no esquecimento da terra. Ninguém lembra que existiu mais. Só Deus que lembra. Então, faça o melhor aqui, irmão. Faça o melhor para o teu irmão. Faça o melhor para a tua irmã. Faça o melhor para a tua alma. Não fica só olhando para o material. Olha também para o teu espiritual. O material vai ficar aqui. Já atendi tanto serviço divino de empresário. Ficou tudo. Nem um sapato colocaram no pé dele. E nós vamos deixar tudo aqui, irmão. Mas nós precisamos trabalhar no espiritual, irmão. É tempo de congregar um pouco mais. Não é congregar de cada 15 dias, de cada 30 dias. Congregação na hora do ai, do ui, da dor, da enfermidade. É tempo de congregar e ajuntar tesouro no céu. Aleluia. Às vezes até o tempo de nós parar de trabalhar, irmão, nós temos que entender isso. Tem uns que querem trabalhar até morrer, já aposentou, já tem condições de viver e fica aí lutando para quê? É para minha família. Eu já atendi serviço divino que a família estava brigando dentro da sala para dividir herança, querendo aquilo é meu, aquele terreno é meu, o carro eu vendo é meu. Então luta pela tua salvação, aleluia. Luta para você entrar no céu. Porque tudo vai ficar, eles vão brigar, aleluia. Vão até se dividir família por causa de herança. E você não está mais aqui para acertar as contas.
Deus nunca deu uma palavra dessa numa santa ceia. Deus sabe o porquê dessa palavra aqui e aonde essa palavra vai chegar. Então lembra, você tem uma alma para salvar. Às vezes é tempo de nós até parar de trabalhar, já está aposentado, e investir na nossa salvação, congregar um pouco mais, viajar, conhecer a obra de Deus, ajudar mais o necessitado, entrar numa comunidade com uma cesta básica e levar numa casa do necessitado e ver uma criança chorar, dar um glória a Deus, levar um pacote de bolacha, um litro de leite, abraçar uma criança sujinha e sentir aquele beijo melado no teu rosto, aleluia, na simplicidade, aleluia, aleluia. E o tempo vai afunilando, irmão, e muitos só lutando com o material, e o espiritual é quando dá, o espiritual, vou levando. Não, irmão, o espiritual é mais importante que o material, hein? Precisamos cuidar da nossa vida espiritual, orar mais, perdoar mais, visitar mais, repartir mais. E às vezes nós achamos que o repartir é só no meio da família. O repartir é quando tem o dom e Deus faz você sentir. Não importa quem é, que religião que é, qual a cor da pele, qual a cor do olho, qual a cor do cabelo. Se mora na comunidade, ou se anda de a pé, ou de metrô, de ônibus, ou de carro novo. Você sentiu, você vai, reparte, faz a tua parte. E Deus te dá glória. Aleluia, Jesus. Irmão, trabalhar na obra é lindo, e a obra é livre para nós trabalhar. E alguém que está falando, eu preciso ter ministério. Não, nem precisa ter ministério para trabalhar na obra, tem tanto serviço para trabalhar. E aí, irmão, guardaram o cordeiro, com 14 dias mataram, marcaram as portas, e o anjo passou a noite. Foi a noite mais de terror no Egito. Houve gritos de choro. Mas o povo hebreu não morreu nenhum. Estava todos guardados dentro de casa, e o anjo passava e via de noite a marca do sangue do cordeiro e não entrava ali. Faraó foi o primeiro a chorar, pois essa praga atacou direto dentro de Faraó. Matou seu primogênito que ia herdar o trono no seu lugar. E essa prática dessa comemoração foi levada por muitos e muitos anos. Alguns reis que abriu a porta para o maligno entrar não fizeram a comemoração da Páscoa, mas poucos tempos reinaram e Deus tirou da terra e voltou a ter a Páscoa novamente, que era o momento de ajuntamento do povo e relembrar o sofrimento que passaram no Egito. O próprio Senhor Jesus, quando nasceu, a Páscoa era comemorada. A Páscoa era comemorada dentro de Jerusalém. Jerusalém era a capital espiritual. Não tinha Páscoa em Nazaré, nem em Betânia, nem em Jericó. Era em Jerusalém que o povo subia para adorar a Deus. E o Senhor subiu vários anos, junto com José, junto com Maria, junto com a família, para celebrar a Páscoa. Isso é bíblico. Muitos e muitos anos ele subiu, porque era bíblico, é um estatuto que foi o próprio Deus que estabeleceu. O que tinha na Páscoa? Um cordeiro sem mácula, que era assado no fogo. Esse cordeiro já simboliza Jesus Cristo, sem pecado, sem mancha, e é pelo sangue dele que nós somos remidos por ele. E as marcas do sangue dele não tem que estar hoje no umbral da nossa porta da casa, mas tem que estar nessa porta espiritual que o coração
coração de cada um de nós. É nessas marcas de sangue de Cristo que está dentro de nós que o pecado não entra, a morte não entra, o adultério não entra, a fornicação não entra, o homicídio não entra, a traição não entra, porque o anjo do mal rodeia todo dia, mas quando ele olha a marca do sangue, ele fala: eu não entro. Aleluia. Tem marca do sangue aí, irmão. Tem marca do sangue de Cristo aí. Hoje Deus vai renovar essas marcas. Todo ano Deus renova nossas marcas. Porque marcas vão se apagando. Uma pintura, uma casa, às vezes lá fora, as temperaturas altas e baixas, a poluição, elas vão perder o brilho. Aí daí um tempo, o dono da casa pinta de novo para ficar bonito. E assim a Santa Ceia, todo ano o Senhor renova as nossas marcas, renova as nossas virtudes, renova o nosso dom, renova o conserto que Ele fez com cada um de nós. É por isso que aqui tem que ter dignidade, irmão, de prostrar na mesa do Senhor. Isso é sério, isso é sagrado, isso não é qualquer coisa, isso é algo sagrado, é sacramento. É comer do corpo e beber do sangue de Jesus Cristo para ficar marcado a tua alma. E o demônio respeita essa marca, porque esse cordeiro aqui é imaculado, ele não tem marca, o sangue dele. Aleluia. Remira cada um de nós. Glória a Jesus. E já a última Páscoa que o Senhor ia participar, quando ele já tinha começado o seu ministério na terra, já tinha escolhido os discípulos, já estava próximo da sua partida. Ele mesmo já entendia, pelas palavras que ele falava para os discípulos, que a sua partida estava próxima. E ele falou que havia numa caminhada, salvo engano, de Jericó para Jerusalém, e falou para dois discípulos, Pedro e João: olha, a Páscoa está chegando. Que é Páscoa? Parava a cidade, irmão. Era algo que vinha muita gente de muito lugar. A Páscoa está chegando. Vocês vão na frente, entra na cidade. Vocês vão ver um homem com um cântaro de água, buscando água na fonte. Vocês seguem ele. E lá ele vai mostrar um lugar que está tudo pronto. Já está mobiliado. E lá nós vamos comer a Páscoa. Ninguém duvidou do Senhor. E foram encontrar esse lugar. Vocês achou escrito em algum lugar se esses discípulos voltou para dar um endereço para o Senhor? O Senhor não precisa disso, irmão. O Senhor chegou lá no mesmo lugar que ele chegou. E quantas casas que tinha? Quantas ruas que tinha? Quantos homens que tinha? O Senhor sabe cada um de nós. Irmão, o Senhor conhece nós, conhece o irmão e a irmã, e eu, mais do que nós mesmos. Meu Deus, tem alguém que conhece eu mais do que eu? Sim, o Senhor conhece nós mais do que nós. Aleluia. Ele conhece nós por dentro e por fora. Glória a O Deus. poder de Deus é tão grande. Olha aqui algo que está escrito na Bíblia, que foge da lógica do raciocínio humano. Foge completamente. Quando Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu te conhecia antes que você formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Irmão, Deus é Deus. A mãe de Jeremias nem sabia que ia ficar grávida dele ainda, e Deus já conhecia Jeremias. Deus conhece cada um de nós. Então, o Senhor ninguém engana, meu irmão. Seja sincero, ande na verdade, não compactua com a mentira. Mentira é terrível. Anda na verdade, põe o teu pão na tua mesa na verdade. E aí o Senhor chegou lá, mas foi algo diferente. Já não era só a Páscoa, mas a primeira Santa Ceia. Vocês leram aqui em 12 de Êxodo, se na Páscoa fala que tinha cálice,
que tinha vinho? Não tinha, mas lá tinha. Porque o Senhor queria estabelecer a Santa Ceia, porque simbolizava a sua morte, o seu sofrimento. Páscoa, os cristãos não iam mais comemorar, só os judeus não cristãos. Os cristãos agora seria a Santa Ceia. E o Senhor ali pegou o pão, partiu, abençoou e deu aos discípulos e falou: comei, comei, reparti entre vós. Isto é o meu corpo. Aleluia. E esse foi repartido e comendo. Pegou o cálice, que é o Novo Testamento. Aleluia. Bebei dele, que este é o meu sangue derramado na cruz por vós. Em outra parte ele disse: quem não comer do meu corpo e quem não beber do meu sangue não tem parte comigo. Aleluia. Então nós temos que examinar a nossa consciência. Como que nós estamos diante de Deus? Santa Ceia, irmão, o Senhor chama a nós uma reflexão da nossa vida. Santa Ceia chama a nós como está a nossa vida. Como que a irmã e o irmão é lá na tua casa. Como que você é no seu trabalho. Como que você é fora daqui. Tem santidade. Você é conhecido no seu trabalho como um cristão. A irmã é conhecida no seu trabalho como cristã. Ou lá você tem vergonha de ser crente, porque as suas amigas podem escandalizar e você entristece o teu Senhor. Como está a tua consciência aqui hoje? É uma reflexão que a palavra pede. Vocês vão chegar na mesa do Senhor e tem que ser com dignidade. Como é a tua vida fora da igreja? Como que é o teu comportamento fora da igreja? Como que é os teus negócios? Como que é os teus negócios? Aleluia. Como que é, aleluia, o pão que põe na tua mesa é na verdade? O que tem na tua casa, você ganhou com a verdade? Não tem mentira, não tem falcatrua, você não passou ninguém para trás, você não enganou ninguém. Como está a consciência? Dá para fazer uma reflexão nessa palavra, irmão? Deus está apertando tanto nessa palavra, eu não sei o porquê, mas Deus sabe. Você vai gostar hoje dizendo: Senhor, me perdoa de todos os meus erros, eu te amo, eu te adoro, eu quero entrar na tua glória, eu preciso salvar minha alma, e o Senhor te perdoa hoje. Aleluia. Santo Deus. Prosse com dignidade. Acerta alguma coisa lá fora que precisa acertar. E você sabe o que precisa acertar. E nós não precisa falar nada aqui. Você sabe, a tua consciência está aí, ó, martelando dentro de você. E você está dando igual um filme. Sabe como um filme bobina assim, ó? Você está bobinando a tua mente. Meu Deus, que palavra. Meu Deus, como é difícil ser crente. É nada. Aqui, aleluia. O caminho é apertado e nós estamos lutando para ir na glória. O Senhor Jesus falou que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Irmão, nós temos que lutar para estar no número dos escolhidos, irmão. Nós não podemos estar no número do chamado. Nós não podemos enganar nós mesmos. Se nós sabemos a verdade e praticamos a mentira, você está enganando você mesmo. E não adianta congregar todo mundo e dar glória, aleluia, e falar em língua. Mas como que você está? Como que está o alicerce da tua fé? Quem é seus amigos lá fora? Como que é o diálogo com os teus amigos lá fora? Que diálogo que é? Tem verdade? Tem caráter cristão? Você não tem vergonha de falar para o teu chefe, para o diretor, para o presidente da tua empresa, ou seja, quem é que toma conta? Se ele te perguntar: você é crente? Você fala o quê? Você fica mudo? Você só resmunga? Ou você tem coragem de abrir a boca e dizer: eu sou crente em Jesus Cristo e sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil? Aleluia. Como que é? O Senhor quer te perguntar hoje:
Nós precisamos ter dignidade. A palavra vem o ano inteiro. Temos culto o ano inteiro. E cada um de nós precisamos melhorar. Desde mim, precisamos melhorar. Porque o fim está chegando. E a escolha está na mão de Cristo. E se nós for dentro da palavra, irmão, não queremos apertar mais do que isso. Mas dentro da palavra, vamos aqui um pouco, para nós dar mais uma rebobinada na sua consciência. A parábola das 10 virgens. Seria tão bom se tivesse escrito lá assim: 9 prudentes e uma louca. Como foi lá? Meio a meio. 5 foi, 5 ficou. Mas aí o Senhor fala outra parábola que ela aperta um pouco mais. 4 sementes. Uma caiu no caminho, as aves comeram. Outra, aleluia, não tinha umidade nenhuma, não cresceu. Outra estava no meio dos espinhos, também não deu fruto. Uma deu fruto, uma 60, outra 80, outra 90, uma só. E nós temos que estar no meio dos fiéis, irmão. Precisamos ser crente de verdade. Passou o tempo de dizer que é crente só porque põe um paletó, uma gravata, um véu, uma saia. A crença nossa tem que estar no nosso interior, no nosso caráter, na nossa dignidade, no modo de viver com a nossa família, no modo de tratar a nossa esposa, no modo de tratar o teu esposo, no modo de tratar o teu filho, no modo de você negociar, no modo de você deitar, de você levantar, no modo que você olha, no sentimento do teu coração. Tem que ter crença. Aleluia. Para nós entrar na glória. Santo Deus. Eu nunca vi uma palavra dessa na Santa Ceia. Mas o Senhor sabe por que está mandando essa palavra. E o Senhor não está mandando ninguém embora. O Senhor está me perdoando hoje. Só dando uma rebobinada na tua consciência para você melhorar. E o Senhor vai te dar muito tempo para você melhorar. Até o último dia do ano, dá para você melhorar muita coisa. E o Senhor vai te ajudar a você melhorar. E na próxima Santa Ceia, o Senhor quer ver como está a tua dignidade. É a palavra de Deus, seja louvado.